galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje retornamos aqui com mais um react do Aizen, né? Mais especificamente tratando aqui de personagens de Jujutsu, né? Ele tá fazendo ali uma série de vídeos focados em determinados personagens da obra e eu basicamente vou trazer todos, né? Vocês gostaram bastante de outros, eu já fiz aqui no canal. Foram 2 reacts que ficaram aqui no YouTube, né? Vou até deixar os links para cada um ali. Um, se eu não me engano, é do Gojo e o outro é do Itadori. Ficaram bem legais, então confira lá se você está interessado. E eu vi outro na Twitch, beleza? Devo trazer todos que ele for lançando e até antigos, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Pode demorar um pouquinho? Pode, né? Porque é um vídeo por dia só. Mas eu devo trazer, beleza? Então, o da vez é falando sobre o Nanami, né, que é um personagem bastante interessante. Ele é muito diferente ali do outro professor que a gente já é apresentado, que é o Gojo, né, então o contraste entre um e o outro já é bastante gritante. Até o momento onde eu vi não muito dele, mas vi ele lutando, eu achei o estilo dele bastante legal, visualmente é bem bonito e quero ver mais do personagem, né. Mas antes de a gente ver aqui como ficou esse vídeo do Aizen, aquele recado sempre, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa um like para ajudar, comente aí tanto o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham do personagem em si também. E obviamente do react, né, que eu posso melhorar. Também, caso vocês queiram algum react específico. E lembrando só mais 2 coisinhas, pessoal. Quando a gente bater 2.000 inscritos aqui no canal, vamos ler Tokyo Revengers inteiro lá no canal da Roxinha, né? Porque eu prometi esta porra e eu tenho que cumprir agora, infelizmente. Então assim que bater live de leitura lá até acabar esta porra desse mangá. E, obviamente também, se você é fã de Hunter x Hunter, eu estou fazendo review de cada capítulo que sai. Então, vou deixar aparecendo aí no cardzinho também como ficou o mais recente aqui no canal, né? A review do capítulo 394, que ficou bem legal também. Eu acho que de longe foi o melhor que eu fiz. Mas também recomendo que vocês vejam os anteriores também, show? E é isso, pessoal. Sem mais enrolação, bora pro react. Nanami é introduzido na série lá no arco Junpei. Primeiro, para servir como mentor para Itadori, já que o Gojo tinha outras coisas para fazer. É justo. Mas também para mostrar mais um dos vários pontos de vista que aparecem sobre a própria sociedade Jujutsu e os feiticeiros como um todo. Temos a visão de Gojo, Geto, das famílias, de Toji e assim por diante. Até agora, ele. A de Nanami. Isso. Ele acredita que os feiticeiros são idiotas, mas quando entrou para a vida de escritório, ele percebeu que trabalhar daquele jeito também era idiota. Né? Então, restava ele fazer algo que exigisse mais aptidão entre esses dois. O homem assalariado, empregado de baixo escalão em grandes empresas, é um tipo de personagem comum na ficção. Né? Geralmente sendo usado como uma piada, ou para exemplificar a seriedade de certos personagens ou arcos dentro de uma história. Jujutsu Kaisen possui seu próprio personagem do tipo, Nanami Kento. Gege Akutami faz bem em criar um personagem que rejeita a vida profissional de um assalariado, enquanto ainda exala aquele tom sério clichê. Claro. Nanami tem um contraste interessante Com entre Gojo. sua personalidade e seus poderes. Quando ele e Itadori vão para sua primeira missão, apesar de Yuji querer dar tudo de si, Nanami é claro ao dizer que se algo pode ser feito com calma, deve ser feito com calma. É isso aí. Essa frase se encaixa perfeitamente em sua caracterização como um homem trabalhador comum. Se o trabalho exige o mínimo, ele vai fazer o mínimo. Mas seus poderes são o contrário. A técnica amaldiçoada de Nanami se chama Rachel. Criando uma linha imaginária, ele consegue desferir um golpe crítico no inimigo se conseguir acertar o ponto certo. Claro. Para fazer isso, ele usa uma espada. Sua técnica, então, exige força física e alta coordenação. 2 características que não aparecem em um trabalhador médio de escritório. Bem contraditório. No trabalhador braçal. Outro contraste em Nanami está entre quem ele é e quem ele diz ser. Em seu primeiro encontro com Itadori, ele diz ser alguém que segue à risca as regras e regulações. Ao mesmo tempo, ele aceita treinar Yuji na medida do possível. Que não é o muito, contraste né? Aqui está porque Normal. Yuji estar vivo vai contra as regras do sistema. Exato. Aconteceu simplesmente porque Satoru Gojo disse que seria assim. E foi. Ensinar Mas um faz do garoto mundo como tem essas, Itadori, né, que tem sua vantagens. existência indo contra as regras, é contraditório para alguém que diz segui-las à risca. Isso é verdade. Toda essa sua apatia é explicada depois como causada principalmente pela morte de seu amigo Haibara. Esse eu e já não também sei. impacta bastante em Geto. Nanami chama seu atual trabalho, dentro do escritório, como fora do ciclo humano. Ele quer ganhar dinheiro, pouco se conecta com outros feiticeiros e se conecta ainda menos com as pessoas em geral. Justo. Pelo menos trabalhando como um homem de escritório. Nanami dá bastante valor para pequenas coisas, tanto positivas quanto negativas. E a reação de Yuji à informação de que as maldições que eles enfrentaram eram apenas humanos conta muito para Nanami. Nanami diz que se tornar adulto é ver cada desespero se acumulando aos poucos. Que desesperos, você se pergunta?
bom ver seu cabelo caindo aos poucos ou ver que seu pão favorito não é mais vendido no mercado. Complicado, né? Assim como ele dá valor para essas pequenas coisas e as chama de desespero, na cena da padaria ele dá muito valor à reação da atendente após ele se livrar de uma mísera maldição que a incomodava. O efeito emocional da gratidão em Nanami é muito profundo. Entendi. Ele deixou de ser um feiticeiro por causa das pessoas, mas também voltou a ser um por causa delas. Ele ainda é empático com o humano transfigurado usado por Mahito em uma luta, apesar de afirmar que ele não traz seu sentimento pessoal para o trabalho. Mais contrastes vêm em sua aparência e nas pessoas ao seu redor. Ele se veste como um homem de escritório comum, mas usa um tipo de óculos que com certeza não contrasta comum, com né? seu visual e distingue ele dos outros. Ele é uma eterna contradição entre um universo e outro. É uma mistura equilibrada entre as duas coisas. Em suas relações, que estão sempre em conflito. vemos que ele é a seriedade em contraste com a atitude excessivamente amigável, informal e boba de outros feiticeiros como Gojo. Gojo é o tipo de homem que faz as regras. Nanami é o tipo de homem que as segue. O conjunto de regras de Gojo que ele segue são internos. Elas vêm de dentro dele. Nanami segue um conjunto externo de regras. Ele acredita que existe um ideal de justiça ou um conjunto externo de coisas como certo e errado que todos devem se conformar a seguir. Gojo tem uma opinião muito forte sobre ele mesmo e seu poder, mas ele é incapaz de se relacionar e se importar de verdade com a esmagadora maioria das pessoas. Exatamente. Nanami costuma se subestimar, mas tem uma habilidade muito maior para a cooperação com outras pessoas e de se preocupar com elas. Para entender isso, basta ver como a morte de seu amigo o afetou e sobre como ele abertamente diz não respeitar Gojo, mas sempre está disposto a trabalhar com ele em prol do bem. Claro. Gojo faz coisas porque acha que está certo. Nanami faz as coisas porque acha que é a coisa certa a se fazer. Caralho, velho. Nenhum deles está certo ou errado em seu ponto de vista. Que análise 10/10. Eles apenas têm maneiras diferentes de ver as coisas. É irônico, Ponto de porque vista, enquanto né? Gojo é o mais divertido, excêntrico, criativo, negligente, e por causa disso ele consegue ensinar mais para pessoas como Yuji, ele é o que menos se conecta com seus alunos. É o mais frio e distante. Enquanto Nanami, que segue as regras à risca, um homem muito mais rigoroso, que escolhe suas palavras, deveria ter a imagem de um homem frio, que é o mais esperado, mas é o que mais se importa com os outros. Doido, né? Com a sua fraqueza, sendo inclusive o quão devastado ele fica ao não conseguir fazer o certo, principalmente o certo pelos outros. Caralho. Ele não suportou a morte de seus amigos, então fugiu. Mas as convicções de Nanami são tão fortes que ele não consegue fugir de seu desejo de ajudar os outros. Nanami é uma estranheza no mundo de Jujutsu, não porque ele carrega alguma característica que o torna excêntrico em excesso, mas só porque ele é muito normal. Ele é um adulto funcional demais. Isso porque sua prioridade não é a força, é a conexão e cooperação que ele pode ter com os outros. Muito Por foda. isso é interessante ver como Nobara não entende seu personagem. A gente pode falar um pouco mais sobre a Nobara no vídeo dedicado ao seu personagem, mas a sua forma de ver o mundo é muito mais alinhada com pessoas como Gojo do que com pessoas como Nanami. Ela tem sua definição de certo e errado que vem de seu interior. Quando o mundo faz algo que ela não quer que aconteça, assim como Gojo, Nobara se levanta e luta para mudar as coisas da base da força. Nanami é o tipo de cara que aceita. O pensamento primário de uma mulher como Nobara é que a força é a escolha. E nós já discutimos esse tópico no vídeo do Gojo, mas daí vem sua percepção falha de pessoas como Nanami. Nanami na luta contra Haruta é mostrado como implacável. Ele é descrito pelo oponente como uma pedra quando é atacado. Ele está muito mais frio, atacando Haruta até mesmo quando o inimigo implora por misericórdia. Nós sabemos que tem algo errado com ele nesse momento. Nobara não. Quando Nobara diz que é assim que um feiticeiro de primeiro grau é, ela está desconsiderando tudo sobre o personagem de Nanami. Entendi. Sobre sua normalidade, sobre como as pequenas coisas importam para ele, sobre como ele prefere a cooperação. Ela considera apenas o poder, apenas a força, que é a menor parte de seu personagem. No capítulo 99, quando Nobara luta contra Haruta, ela comete um erro e o adversário, que luta de forma inteligente, acertando os pontos certos de seus oponentes, consegue praticamente inutilizar Nobara muito rapidamente. Entendi. Quando Nanami chega na luta, Nobara passa a lutar como um suporte do feiticeiro, agindo de forma mais inteligente, ao invés de confiar unicamente na sua força como ela fazia anteriormente. E por isso, ela consegue inutilizar um braço de Haruta. Era isso que ela não entendia, mas essa é a verdadeira força de Nanami. A cooperação. Justo. Talvez em um outro universo, Nanami tenha servido muito bem como professor para alguém como Nobara. Mas eu acho que todo mundo sabe o que infelizmente aconteceu com os dois personagens. Pelo menos as palavras de Nanami incentivam Yuji a continuar nesse caminho e quebram a desesperança que Mahito queria causar matando seu professor. Do mesmo jeito que as palavras de Haibara o motivaram a continuar fazendo o certo. Pelo menos o que ele acreditava que era o certo. Mas eu acho que é basicamente isso. Espero que tenham gostado e
Tchau. Esse foi mais curtinho, né, de relação aos outros. Uma pena, mas a análise é muito bem feita. Gosto muito dos vídeos de análise que o Eisen faz. É uma pesquisa sempre muito rica, muito bem posta a filosofia que o personagem prega e as suas verdades dentro da obra. Eu acho muito da hora esse trabalho que ele faz. Um dos melhores que tem aqui no YouTube, inclusive. Parabéns aí, por sinal, continue fazendo mais. Não só de Jujutsu, né? As análises são incríveis, então não parem apenas em Jujutsu. Mas, cara, muito foda, curti demais. O Nanami é um bom personagem, eu gosto dele. Uma pena que, aparentemente, ele também vai de Vasco. Eu não sabia disso, um spoiler aí triste. Mas acontece, né? Não tô tão tiltado com os spoilers de Jujutsu, porque eu já tomei tanto spoiler de Jujutsu desde o início né, que eu fui ver o anime, então já tô meio anestesiado disso, né? Até porque todo mundo sabe que eu detesto spoiler, né? Então geralmente não me faria ver. Mas Jujutsu tá tão legal que eu tô vendo mesmo assim essa porra, ignorando esse monte de informação já que eu já sei de antemão. Acontece. Mais uma aí pro currículo. Mas, cara, muito foda, curti demais. Espero que vocês tenham gostado também aí do React, pessoal. Novamente avisando, quando eu sair, novos vídeos falando de personagens de Jujutsu, né? O próximo provavelmente deve ser da Nobara. Devo fazer também novos Reacts. E não esqueçam de ver os outros vídeos que eu deixei aí no card, pessoal. Novamente, se possível, deixa um like, se inscreve aí no canal. E eu vou indo nessa, pessoal. Até a próxima. Falou!